Pega a visão, cria, pega a visão, tio Jefinho aqui, ó. E a Monstrolândia. Pega aqui, vem cá, olha aqui pro tio Jefinho. Vamos lá. Roma, Roma Antiga, Roma República, Roma Império, valeu? Vamos lá. Roma tem duas origens. A origem mitológica, vem de mito, portanto, não tem comprovação científica. E a origem histórica, que tem comprovação científica, valeu? Lá na origem mitológica, dois irmãos gêmeos, Rômulo, Remo. Rômulo, Remo, valeu? Os dois foram jogados no rio Tibre e acalantados e amamentados por uma loba, ajudados pelos deuses. Depois, pastores acabaram de criar os dois irmãos, que lá na frente devolveram o reino, certo? A Númito. Porém, todavia, no entanto, Rômulo matou seu irmão Remo e fundou a cidade de Roma. Valeu? Simples assim. Tá? Lá na origem histórica, bem, temos a Península Itálica, certo? Temos a etnia italiotas e etruscos, divididos ali pelo rio Tibre. Bem, os etruscos estavam concentrados em Toscana, valeu? Os italiotas no Lácio. Os etruscos viviam atacando os italiotas. Atravessavam o rio Tibre, pumba, dava um ataque soviético, que naquela época não era soviético ainda, valeu? De tanto atacar, os etruscos conseguem dominar os italiotas, porque os italiotas eram agricultores e pastores, não tinha uma organização social específica, mas os etruscos não, já dominavam a arte da pesca, a navegação e também a arte da guerra. Sendo assim, eles criam a cidade de Roma após a invasão, certo? E também, nesse grande conflito, acontece a evolução. Por quê? Porque, como disse para vocês, os italiotas não tinham uma estrutura social bem definida, mas os etruscos sim. Então, os etruscos começam a dar um conceito social mais específico e criam Roma de fato. Nessa criação de Roma, nasce uma estrutura social, tá? Uma pirâmide social. Na base, os patrícios, ou seja, aqueles que tinham propriedades. Valeu? Riqueza, os ricos. A nobreza, a elite. Melhor assim. Elite. Patrícios. Tínhamos os clientes, os plebeus e os escravos. A escravidão era econômica, tá? Ou submissão após uma guerra perdida. Lá nessa pirâmide, os plebeus e os clientes não tinham direito algum a opinar em qualquer decisão política de Roma, tá? Roma, inicialmente, foi uma monarquia. Essa monarquia teve 7 reis, mas os reis eram extremamente violentos. E por isso o Conselho de Anciãos, mais conhecido como Comitia Curiata, reuniu-se e derrubaram essa monarquia. O Conselho derrubou a monarquia. Beleza? Quando o Conselho derruba a monarquia, cria uma nova estrutura social, uma nova estrutura política chamada República, ou melhor, Res Publica. Res Publica é o latim, quer dizer coisa pública. Sim, os romanos criaram o latim. Valeu? Na Res Publica ou República, a estrutura política modifica. Nós temos a magistratura, beleza? Nós temos o Senado e a Assembleia. A magistratura funciona da seguinte forma. O cônsul, e não é marca de geladeira, cônsul, ele representava o rei. Deixa de existir o rei para existir o cônsul, com mandato anual. O mandato era anual, ou seja, durava um ano, valeu? Anual, vulgo, um ano, certo? O cônsul era o rei, na época da República, parcialmente, beleza? Tínhamos o pretor, que logo acontece esse cargo nasce, tá bom? Pretor, responsável pela justiça. O Ed, responsável pela finança. O censor, responsável pela contagem dos cidadãos. Daí vem o nosso famoso recenseamento, que aqui no Brasil é feito pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E também tínhamos o questor, o cara que era o responsável pelas festas, pelos eventos, responsável inclusive pelos gladiadores, certo? E daí vem a política panis et circense, ou seja, pão e circo. Os questores eram os responsáveis por esses eventos. Valeu? Desculpa minha gagueira, gaguejei um pouquinho de saliva, um pouquinho de cuspe, mas tudo bem, a gente dá um jeito, passamos batido. Então vamos lá. Até então só participava da magistratura os patrícios. Os plebeus não, ninguém mais, certo?
Do Senado, também os patrícios. E o Senado era responsável por criar as leis. E a Assembleia. As coisas começam a modificar e na Assembleia aparece a Assembleia tribal, ou seja, dividido por regiões. E aí a plebe já começa a se movimentar. Vem a Lei Licínia, que liberta os escravos, acaba com a escravidão. E logo depois a Lei das 12 Tábuas, certo? A Lei das 12 Tábuas demonstra a proximidade dos romanos com os gregos, porque eles foram à Grécia para conseguir entender um pouquinho sobre essa manipulação, como fazer uma lei mais específica. A Lei de 12 Tábuas ela era escrita. Com detalhe, antes da Lei das 12 Tábuas, não existia a lei escrita. A lei era simplesmente baseada na vontade da elite e também na suposta vontade dos deuses. A partir da Lei das 12 Tábuas, isso deixa de existir. E aí, consequentemente, de fato, os plebeus passam a participar da estrutura política de Roma, da República de Roma, começando a assumir cargos públicos, tanto na magistratura quanto também no Senado. Bem, isso é bom inicialmente, certo? Traz uma sensação de igualdade. Porém, não, gente, não dá certo. Por quê? Porque passa a nascer uma nova estrutura social, uma nova pirâmide social em Roma. Nobreza e os plebeus. A nobreza nada mais era do que plebeus ricos, certo? E os plebeus pobres, simplesmente plebeus. E aí Espartacus, um gladiador, reúne 60 mil homens numa grande revolução dos plebeus contra a nobreza. Ele não ganha, ele morre, todo mundo eliminado, certo? Mas provoca uma nova ação. Nasce o triunvirato. Triunvirato inicialmente composto por Júlio César. Júlio César, representante dos plebeus, tá? Crasso e Pompeu. Também acontece um grande conflito. Esse conflito acaba em morte. Por que morte? Porque Crasso é morto. Pompeu foge para a Grécia. Pompeu é morto na Grécia e Júlio César assume o poder. Total, amplo, tentando enfraquecer o Senado. Calma aí, gente. Isso não é novela não, mas é verdade. O que acontece? Júlio César também é morto. Foi de arrasta. Quando Júlio César é morto pelo Senado, nasce o segundo triunvirato. O novo triunvirato, composto pelo general Lépido, certo? Por Marco Antônio e por Otávio, ou Otaviano, certo? Mais um conflito acontece, gatinhos manhosos. Pois é, mais um conflito acontece. E nesse conflito, Otávio, ou Otaviano, sai vitorioso. E, a partir do momento que ele sai vitorioso, ele também se autoproclama imperador. Acaba a República Romana. Nasce o Império Romano. Nasce o Augustus Otávio, ou Otávio Augustus, certo? Ele enfraquece toda a estrutura política. Como? Cônsul passa a ser apenas um cargo, um título. Passa a ser um título, tá? O Senado fica totalmente diluído, fraco, sem muita força política. E a Assembleia esquece, mano. Esquece a Assembleia. Acontece o período do Alto Império. O que é o período do Alto Império? Quer dizer o seguinte: Roma começa a aumentar a sua extensão territorial, muitas guerras, muitas conquistas, domina todas as rotas comerciais, domina o Mediterrâneo, domina a África do Norte. Roma tá com o bolso cheio. Mas isso não dura para sempre. Não. Vem o período do Baixo Império. Justamente no momento que começa a nascer o cristianismo. E tudo isso, né? Toda essa dificuldade de administração, um império muito extenso, o cristianismo se espalhando, faz com que Roma comece a ficar fracionada. E aí é o início do fim de Roma. Valeu? Pega a visão, hein?
Resumidamente, gaguejei aqui um pouquinho ali, um pouquinho de cuspe aqui, outro ali, mas tamo junto. Monstrolândia, Jefferson Arouxo, barco remando contra a maré.